Começou? Começou. Ai, meu Deus. Olha o carro de som passando. Ai, meu Deus. Maria, eu preciso ter uma frase. Você até respirou fundo. Ó, agora é sério. Então eu vou ficar de verdade. Não é assim, você tem que botar a mão na câmera aí. Oi, eu sou a Vitória. Se eu botar a mão na câmera, minha pelanca do braço balança. Não, tudo bem, eu sou a Vitória. Vim aqui explicar sobre um pouco do meu intercâmbio na Coreia. E esse canal eu decidi fazer por tal motivo e agora eu vou explicar um pouco da Bolsa da Coreia pra quem quer vocês. Pode crer. Pode crer, então começa de novo aí. Tá, eu espero que esteja gravando. Porque eu já fiz um monte de vezes esse vídeo e... tá difícil, assim, eu achei que fosse mais fácil falar pra uma câmera, porque eu falo muito na frente das pessoas, mas pelo visto eu acho que eu não sou simpática o suficiente pra ser youtuber, mas eu vou tentar, né? Bom, gente, meu nome é Vitória, eu tenho 21 anos e eu tô indo pra Coreia daqui 3 semanas, eu vou estudar lá por 5 anos. E, bom, eu decidi fazer esse canal porque eu vou sozinha, eu não tenho família lá, eu não tenho amigos lá, eu não tenho nada lá, eu só tenho, tipo, um plano de estudos e carreira e uma bolsa. E, bom, é isso, eu decidi fazer um canal no YouTube pra eu gravar quando eu não tiver nada pra fazer. E eu duvido que eu vou ter muito tempo sem nada pra fazer, mas eu gostaria de bater um papo às vezes, sabe, tipo, sei lá, sobre nada e sobre qualquer coisa, com qualquer coisa, no caso, com uma câmera. E tá, não sei se fez sentido, mas enfim. Tá bom, esse primeiro vídeo eu gostaria de explicar sobre o que eu tô indo fazer e como eu acabei parando na Coreia. Eu sou bolsista do programa que chama KGSP. Na verdade ele chamava KGSP, atualmente ele se chama GQS. Como que funciona essa bolsa que eu consegui, tá? Eu consegui uma bolsa de 5 anos de estudo na Coreia. O primeiro ano vai ser pra estudar coreano somente, e porque eu não tenho nenhum exame de coreano ainda, não tenho fluência, então eu vou passar um ano estudando e tudo coberto pela bolsa também. E a partir do meu segundo ano eu vou pra universidade que me aceitou, no caso a Hanyang. Eu vou estudar Computer Software Engineering e eu vou passar 4 anos estudando na Hanyang, então essa bolsa vai cobrir todos os meus estudos, esses 5 anos de estudos, a tuition da universidade, né? E eu vou receber uma certa mesada e com esse dinheiro eu vou pagar o dormitório da universidade, eu vou pagar plano de comida se eu for comer na universidade, eu vou viver, comprar, tipo, sei lá, papel higiênico, cotonete, essas coisas. É uma mesada pra eu gastar do jeito que eu achar mais conveniente pra mim. E, se eu não me engano, tem um tipo de plano, tem um Medical Insurance também. E essa bolsa também cobre a minha passagem de ida e cobre a minha passagem de volta, afinal, não no meio do trajeto, se eu quiser vir ver minha família, por exemplo. E também eu fui isenta da aplicação do visto, que eu tenho que pagar uma taxa de 200 e pouco reais pra estudante, mas eu não precisei pagar essa taxa por causa da bolsa. Tá, ela é uma bolsa muito interessante, ela é muito boa, ela é uma porta de entrada, assim, fantástica pra Coreia, porque você tem uma oportunidade de estudar numa universidade coreana, que são muito boas e de graça, sabe? Isso é muito bom, isso é muito interessante. Além de aprender o idioma, que, tipo, com certeza é um diferencial, assim, pra vida você aprender um outro idioma. Como o coreano, principalmente, que é um idioma muito diferente, assim, e pouco falado, porque a Coreia é um país bem pequeno. E pouca gente, aqui no Brasil mesmo, foram poucos os lugares que eu achei que davam aula de coreano. Em São Carlos, onde eu morava, eu não achei lugar nenhum que dava aula de coreano. E é uma oportunidade única de aprender esse idioma e de estudar com o sistema coreano, que é um sistema bem famoso, puxado e interessante. Eu acho ele bem legal, tanto que eu apliquei pra bolsa. Como que se aplica pra essa bolsa? Como que você conseguiu essa bolsa? Tá, eu apliquei essa bolsa em setembro, acho, foi final de setembro pra novembro. Ou foi, tipo, acho que o deadline era coisa de 6 de novembro, algo do tipo. Eles liberaram um edital, e esse edital fala todos os documentos que você precisa mandar pra eles, com tradução oficial juramentada,
E são algumas cartas e, tipo, provas de nacionalidade, prova da nacionalidade dos seus pais. E são cedidas por ano 3 bolsas, tá? 3 bolsas para brasileiros, descendentes brasileiros, que não tem nada a ver com a Coreia. E uma bolsa para quem é descendente de coreano. Essa bolsa não foi preenchida ano passado e nem antepassado. Tá, e eu ganhei uma dessas 3 bolsas. Essa bolsa, ela é muito boa pra pouca gente que aplica, sabe? Tipo, são poucas pessoas, se for considerar a qualidade dessa bolsa, são muito poucas pessoas que aplicam pra ela. Esse ano eu não lembro quanto foi na casa dos 100, assim, e é muito chocante. Eu fico meio chocada de pouca gente aplicar, porque é uma bolsa muito legal. E como funciona? Beleza. Você vai ter que entregar uma série de documentos com tradução juramentada. Para você aplicar essa bolsa, você tem alguns pré-requisitos, que é ter nacionalidade brasileira e pais brasileiros, tem que ter média acima ou igual a 8, que eles se convertem para o GPA, mas o GPA dá 8 no fim das contas, se você converter para o sistema de nota de 0 a 10. E tem gente que tem outro tipo de sistema, tem que converter, eles falam GPA, eu não lembro exatamente, acho que o GPA de 0 a 4 seria, sei lá, 3 alguma coisa, ou de 0 a 5 era 4, não me lembro exatamente, mas eu sei que é aproximadamente 8. E essa média 8 você tem que ter no seu ensino médio, tipo, não todas as suas notas tem que ser 8, mas você tem que ter média 8 nesses 3 anos, certo? Tipo, você vai somar todas as suas notas e dividir e vai dar 8, beleza, você pode aplicar essa bolsa. Posso aplicar a bolsa se eu tiver média 7,5? Assim, poder você pode, mas não é recomendado, porque provavelmente você vai ser desclassificado. Provavelmente não, quase certeza que você vai ser desclassificado. Então você vai estar perdendo seu dinheiro à toa. Não faça isso. E além desses documentos e desses pré-requisitos, tem pré-requisitos também, tipo, de estar saudável, mentalmente, fisicamente, etc. Então, eu recomendo fortemente ler o edital. Muita gente procura. Eu, a Victoria que passou, o Antônio, o Lucas, os outros pessoais que passaram nos outros anos e nesse ano, pra ficar perguntando sobre a bolsa. Beleza, acho que tudo bem perguntar. Só que tem muita coisa que tá no edital e, tipo, a gente não sabe explicar muito bem, porque a gente leu no edital e a gente aplicou pelo que a gente leu no edital, sabe? A gente não vai explicar tão bem quanto o edital. Então, leiam o edital, galera. É isso. Se tem alguma dúvida específica, pergunta, fica à vontade, mas não pede pra gente explicar o edital, porque isso faz parte do desafio da bolsa. O edital, ele não é difícil de entender. Ele é bem claro, pra falar a verdade. Só que você tem que prestar muita atenção na hora de aplicar, porque são coisas bem minuciosas. E faz parte do desafio da bolsa. Se você conseguir entender o edital e aplicar direitinho, beleza. Primeira etapa concluída, tá? E aí, além desses documentos, você precisa de 2 cartas. Uma que é o seu personal statement e outra que é o seu study plan. O seu personal statement, você vai falar sobre você e é aquela carta genérica, não genérica, tipo, é uma carta que toda bolsa internacional geralmente pede, que é esse personal statement. O study plan, você vai explicar, tipo, por que o teu major, por que você quer, porque pra você aplicar essa bolsa, você tem que escolher um major e 3 universidades. Nesse study plan você vai explicar isso e etc, sobre as universidades. Se vocês quiserem saber mais sobre o study plan, personal statement, GPA, essas coisas, o Lucas, ele tem um canal e eu não vou ficar falando sobre a bolsa no meu canal, eu acho. Eu espero não fazer isso. Tá passando o caminhão? Agora parou de passar o caminhão. Tá, o Lucas tem um canal ele fala bastante sobre a bolsa e ele tem uma paciência, assim, de Jó pra explicar essa bolsa. Eu não tenho tanta paciência, eu assumo assim, mas... Enfim, eu pretendo fazer futuramente um vídeo, talvez até com o resto do pessoal, falando sobre as dicas, mas quando liberaram o edital. E é muito bom começar a ir atrás dessas coisas, de documento, etc., no começo do ano, se você quer aplicar pra bolsa esse ano. Então, porque os documentos juramentados, essas coisas, eles ficam mais caros conforme a urgência. Por exemplo, eu preciso desses documentos pra exatamente o mês que vem. Ah, você vai pagar caro. Aí se você precisa desses documentos para daqui 6 meses, beleza, você vai pagar provavelmente metade, sabe? Isso depende muito de quem você vai achar para traduzir esses documentos, porque geralmente são pessoas que são autorizadas pelo cartório e eles têm um preço fixo para alguns documentos, mas por outros documentos, como por exemplo o seu histórico escolar, que ele vai ser tipo diferente das outras pessoas, não é um padrão,
o preço dele varia de acordo com as palavras. Então, é bom você cotar e ir atrás de vários tradutores, etc. Porque o preço pode ficar bem salgado dependendo de quem você escolher e da época que você escolher. Eu recomendo achar essas coisas agora, no começo. Outra coisa muito importante, que não está escrito no edital que é obrigatório, mas deveria ser, porque a maioria das universidades que você vai aplicar exigem isso, é o seu certificado de inglês. Eu fiz o TOEIC, eu deveria ter feito o TOEFL. É muito importante ter um certificado de inglês, de um exame de inglês. O TOEFL, IBT ou o IBT ou o TOEIC são coisas interessantes. Tem o IELTS também, o Cambridge, etc, mas eles são bem mais caros. E aí fica a teu gosto e a teu bolso quanto você consegue pagar a respeito e fazer esses exames. Por isso que eu digo que é interessante pensar nisso agora no começo do ano, porque se você não tem uma grana, você pode juntar essa grana até o fim do ano, tentar juntar. Enfim, algumas dicas são: escolha bem as universidades que você vai aplicar, pesquise bem sobre essas universidades, dependendo do seu major, tem alguns pré-requisitos. Eu apliquei para 3 universidades. Eu apliquei para o KAIST, para Sankyunkwan e para Hanyang. Você só pode aplicar para 3, não, ou menos que isso, mas não é recomendado, porque se você não passar em uma dessas universidades, você não consegue a bolsa, né? Você perde a bolsa. Eu não passei no KAIST porque eu acho, né? Eu gosto de me iludir achando que é isso, não porque eu fui incompetente e eles me acharam o meu application ruim. Mas eu acho que eu não passei porque eles tinham um pré-requisito de você ter 720 no TOEIC. Eu tinha 20 pontos a menos que isso. E isso foi uma coisa que eu não sabia. Aí parece que é meio negligente da minha parte não ter pesquisado, mas a verdade é que é muito difícil de achar esses pré-requisitos, essas coisas. Então, eu não tinha visto em nenhum lugar que eu deveria pesquisar sobre isso. Eu não sabia que, tipo, existia a possibilidade de ter um pré-requisito de inglês para os KGSPs que aplicam para a universidade, já que não tinha isso no edital. Então, é muito interessante você pesquisar isso sobre a universidade que você vai aplicar. Na Sankyunkwan, eu tinha que ter o TOEFL e não o TOEIC, então eu não pude aplicar para o meu major, que era software. Eu acabei aplicando para engenharia da biomecatrônica depois, porque para software, que era um curso totalmente dado em inglês, eu teria que ter o TOEFL, eu não tinha o TOEFL. E aí na Hanyang, foi ok, beleza, eu tive que fazer uma entrevista depois e foi tranquilo. No fim das contas, eu escolhi a Hanyang e eu passei na Sankyunkwan também, mas no KAIST eu não fui aceita. Eu passei em 2 das universidades que eu escolhi. Eu poderia ter passado em 3 das universidades que eu escolhi se eu soubesse exatamente o que eles queriam. E eu teria me aplicado para, sei lá, eu teria feito TOEIC de novo e... Enfim, eu teria ido atrás desses 720. Não sei se eu tipo, teria feito tanto esse esforço, ou talvez eu teria trocado de universidade ali na minha escolha. Mas, enfim, é muito importante pesquisar isso. E também, presta muita atenção no seu personal statement, no seu study plan. Eu não fazia ideia de como fazer isso no começo, então eu fiz assim, que eu achei que eu tinha que fazer. Aí eu fui pedir auxílio pra uma amiga, Bia, maravilhosa, que me ajudou. E ela olhou e falou, tá uma bosta. E aí eu tive que refazer tudo. E eu fui pesquisar na internet como deveria ser um personal statement, um study plan. O meu tava super clichê. E no fim das contas eu acabei baixando em mim, sei lá, Clarice Lispector. E eu fiz um negócio bem único. Hoje eu sou muito satisfeita do meu study plan, do meu personal statement. E não posso mandar ele pra vocês, pessoal, porque isso é um documento. E como eu já fui aprovada, se alguém copiar o meu personal statement, eu não vou ter como provar que foi eu que escrevi aquilo. Eles podem pegar, tipo, e falar, você copiou, plágio, blá, 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 blá. Tá, entendeu? Eu não quero fazer isso, não quero passar por isso. Duvido que isso vai acontecer também, mas nunca arriscar, tipo, coisas necessárias, né? Beleza. Bom, é isso. Espero que eu consiga levar esse canal adiante. Mas... bom, é isso. Eu espero que eu consiga levar esse canal adiante. Eu espero que eu consiga mostrar algumas coisas. Eu espero que eu me torne um pouco mais simpática em frente às câmeras, porque pra mim é muito difícil aqui falar, entendeu? Eu sou uma pessoa, assim, que fala bastante, mas eu não sei o que acontece. Eu olho pra câmera e fico desesperada. Eu tô tipo... socorro. Mas, enfim. É isso. Acho que eu consegui gravar. Eu vou tentar editar agora. E... eu vou tentar fazer vídeo, sei lá, se vocês quiserem ver alguma coisa, pedir algum tipo de vídeo. Talvez eu faça um vídeo mostrando minha mala, porque são coisas que eu não encontrei, assim, muito. Eu gostaria bastante de ver, porque cada um tem sua necessidade. Eu acho legal, assim, tipo, a gente mostrar. Talvez eu mostre minha mala, que mais? Talvez eu mostre esse trajeto de aeroporto, que eu vou enfrentar 30 horas de avião, vai ser divertido. E com certeza eu vou mostrar meu dormitório, porque eu adorava ver vídeo de dormitório no YouTube, então é isso. E, bom, pessoal... acompanha aí, sei lá, se inscreve. Quem sabe
eu poste alguma coisa que presta em algum momento e... É isso. Boa sorte pra todo mundo que vai aplicar a bolsa e qualquer dúvida, bota aí nos comentários, eu tento responder. Só não me pede pra aplicar o edital, por favor, porque isso faz parte do desafio da bolsa e eu sei que você consegue, tá bom? Adeus pra todo mundo e é nóis. Beleza.